Olá, querido, olá, querida de Jesus, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Saudade de vocês. Era pra já ter gravado algo aí, né? Entre o sábado e o domingo, mas foi bem corrido, né? No sábado, então, fui fazer a obra, né? E ontem, por ser Dia das Mães, dando aquela atenção aí à família, que é algo precioso e grandioso. E o Senhor me trouxe aqui hoje justamente para falar sobre esse tema, que é um tema desafiador no momento atual em que vivemos, né, na sociedade, e também que é um motivo de grande bênção, né? A família nada mais é do que as bênçãos do Senhor revelada nessa terra, né? Então, nós conseguimos ver o amor de Deus através dos nossos semelhantes e através dos nossos também. Queridos, vamos orar para já iniciarmos o momento reflexão? Bendito, soberano, eterno Deus, obrigada, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, grandioso Deus, estudando, bendizendo, exaltando, dizendo que o Senhor é bom, dizendo que tu és bendito, ó poderoso. Aqui estamos para aprender mais de ti, Senhor. Repreendemos toda retaliação, toda confusão mental, tudo aquilo, meu Deus, que não provém do Senhor. Vai abrindo discernimento, entendimento dos teus filhos, das tuas filhas, que ao estudarmos a tua palavra, que é a verdade, que é a luz, que possamos cada dia mais nos achegar a ti e meditarmos, e não só meditarmos, mas vivermos também por ela, através dela e em ti cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema, então, já foi dito aqui, é sobre família, né? Foi algo que o Senhor já havia, né, falado, né, ministrado aí, que o próximo vídeo seria falando sobre família, né, dos valores e tudo mais. E aproveitando o gancho, ontem foi Dia das Mães, né, um dia especial, então deixo aqui a admiração a todas as mamães, o carinho, né? Já se passaram, mas Dia das Mães é todos os dias, né? São mulheres aí guerreiras, fortes, determinadas e que merecem todo o nosso carinho, nosso apoio e nossas orações, amém? Então, deixo aqui um grande beijo a todas as mamães, né? Que o Senhor aí continue nos dando sabedoria, porque eu me encaixo também, né? Tenho aí 2 filhos maravilhosos, graças ao meu bom Deus, né? Que eu louvo a Deus por eles, são promessas de Deus na minha vida. E eu creio, irmãos, que grande é o mover de Deus na vida, na educação desses filhos também, né? O Senhor, Ele nos dá, então, entrega essa responsabilidade e nós vamos aí pedindo, né? O discernimento e a sabedoria ao Senhor para poder, então, educar da maneira correta, né? E dar o nosso melhor aí aos nossos filhos, assim creio. As mamães e os papais aí de plantão, né? Então, agradecer também o carinho de todos, recebi muitas mensagens, muito obrigada, deixo aqui, né, um beijão a todos. Alguns eu não consegui nem responder, mas fica o carinho também expresso, né? Seja lá nas redes sociais, seja aí no telefone mesmo. E ganhei também algumas lembrancinhas, alguns presentes, então meu muito obrigada também a todos que se lembraram de mim, tá bom? Então vamos lá ao que interessa, que é o estudo da palavra. Oh, glórias! O Senhor, irmãos, Ele colocou então esse tema sobre família. Quando pensamos em família, nós então vamos ver aí o início, né? Gênesis, onde Deus criou o jardim do Éden, né? E formou ali o homem, a mulher como auxiliadora. E antes nós bem sabemos a história, né? Eles viviam então no paraíso, veio a entrada do pecado. Com a entrada do pecado, Adão então conheceu a Eva, né? E ali então eles começaram a procriar, né? E a ter ali a sua descendência. Caim, né? Abel, todos já sabemos a história, né? Já foi comentado, mencionado aqui várias vezes. Abel era pastor, né? De ovelhas, né? E o seu irmão, né? Já cuidava ali da parte de vegetação e tudo mais.
E aí, queridos, a partir dali, vai vindo então as genealogias mesmo, que é a identificação, né, de cada indivíduo e de cada família, né? E ali nós vamos ver que Adão também teve Sete, que através de Sete veio a descendência de Noé, e assim sucessivamente. Nós vamos ter também aí, nessa linha, né, Abraão. E o Senhor colocou justamente para falar sobre Abraão, queridos. Abraão, então, era da terra de Ur dos caldeus, né? E a Bíblia vai dizer que o Senhor, então, na verdade, eles moravam, né, em Ur, porém, eles foram para a terra de Canaã e vieram até Harã e habitaram ali, né? Abraão, eu mencionava esses dias, pela graça de Deus fui ministrar, né? Numa igreja muito querida de um casal de amigos meus que eu amo em Cristo. E eu dizia justamente isso, que o chamado de Abraão é tão lindo que Deus ele não mede esforços, né? Abraão ele vivia no meio de um povo idólatra. O teu pai ele criava as imagens de escultura na época, né? E aí Deus então acha graça em Abraão e o Senhor disse a Abraão, né? Sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus falou para Abraão, né? Olha, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. O Senhor aqui fez uma promessa a Abraão. A primeira promessa, né, que Deus realizou na vida de Abraão foi dizer, olha, sai do meio da tua parentela, né, e serás tu uma bênção. Vou te engrandecer e tu serás uma bênção, né? E abençoarei os que te abençoarem. Irmãos, quem tiver com suas Bíblias, por favor, tá? Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, 2, 3, né? E 4, tá bom? Não vou ler muito para não estender muito o vídeo, mas é uma história surpreendente onde a gente tira aí vários aprendizados, ok? Vamos lá então. Estamos no verso 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeira revelação para nós então, família é bênção, são benditas pelo Senhor, e isso é maravilhoso, fantástico, se entendermos o real significado do que é ter uma família e do que é estar no seio de um lar, né? E quando é cristão, então, melhor ainda, né, meus amados? Continuando então, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Ló então era o sobrinho de Abraão, do irmão dele que morreu na terra anterior, vocês lembram disso, né? E aí, Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então Abraão tomou ali sua mulher Sarai, Ló, que era o filho do seu irmão, e todos os bens que eles tinham adquirido, né? E saíram para ir à terra de Canaã e ali chegaram. Começa então a peregrinação de Abraão, irmãos. Eu acho tão lindo a obediência de Abraão, né? E ali ele começa então a obedecer tudo aquilo que o Senhor já havia predeterminado para a vida dele. E nós vamos ver nos capítulos seguintes, né? Que Abraão então peregrina ali no Egito, né? Porque a Bíblia vai dizer que havia fome naquela época, uma grande fome naquela terra, e ele usou então de estratégias, até porque queriam pegar, né, o faraó ali na época, o rei, queria pegar até mesmo a sua esposa, que a Bíblia diz que era muito formosa. Então eles usaram de estratégia, ele falou então que era irmã dele, né? Mas ao pegar a esposa dele, né, o Senhor tratou com o faraó. Então já vai a segunda revelação, não mexa com quem é de Deus, porque o Senhor trata. Aí, queridos, nós vamos ver que Abraão volta do Egito, né? E ali o Senhor abençoou abundantemente, né? A vida de Abraão e também de Ló.
Então ele começou a ter gado, ele começou a ter prata, ele começou a ter ouro, e o Senhor falou que engrandeceria a vida dele. E assim o Senhor o fez, porque Deus, ele fala e cumpre. É por isso que eu digo, meu irmão, não vai muito pela opinião de terceiros. Eu e você, vamos dizer assim, temos que confiar e crer nas promessas. Se o Senhor falou que a terra é nossa, é porque é nossa, né? Por um momento, por um tempo, pode até estar aí na mão de outras pessoas, mas se o Senhor disse que é seu, querido, é seu e acabou. Entendeu? E aí, Ló, né, que ia com Abraão, também foi abençoado, o sobrinho, né? E aí a Bíblia vai dizer que eles eram tão abençoados, irmãos, que não tinha mais capacidade deles habitarem juntos, porque os bens eram muitos. O Senhor superabundou mesmo, teve muita abundância, tanto para Abraão como para Ló. Só que aí, por se tratar de pessoas, e família é isso também, é laços de amor, de união, mas também nós sabemos que tem as tretas, que tem mesmo, né? Porque são pessoas, e lidar com pessoas é complicado. E se convive diariamente, piorou. Então, queridos, a Bíblia vai dizer da separação de Abraão e Ló, que houve contenda, né, entre os pastores de Abraão e os pastores de gado de Ló. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Então Abraão, percebam que ele era um cara tão de Deus, que ele dizia a Ló, ele via uma maneira de resolver toda aquela situação, porque ele dizia assim: olha Ló, nós somos irmãos, né? Eu não quero que a gente aqui fique brigando e nem contendendo ou criando coisas ruins para nós. Vamos achar aqui uma solução para o nosso caso, né? Porque pessoas maduras agem dessa forma, né? Então, percebam que Abraão chega para Ló e diz assim: não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Então, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita, ou vice-versa, né? E levantou Ló, né, os olhos e viu ali a campina do Jordão. E antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente e apartaram-se assim um do outro. Irmãos, eu acho lindo e profundo esse ensinamento aqui de Abraão e Ló. Porque assim, a promessa era de Abraão. Ló saiu com Abraão, né? E conseguiu ali também, né? As riquezas, a abundância do Senhor que acompanhava Abraão, também foi para Ló. Só que chegou um momento que já não rolava mais, não tinha mais aquela comunicação, né? E, digamos assim, a paz, né, mesmo do lugar e tudo mais. Então, Abraão sugeriu para Ló: olha aí, Ló, essa terra, né? Tá vendo essa terra diante de ti? Escolhe aí o que você quer, por que lado você quer ir. Porque assim, aí você vai, tudo certo, eu também vou ficar na minha, tudo certo. Aqui, irmão, eu vejo muito a humildade de Abraão. Por quê? Se Abraão fosse uma pessoa assim, opressora, ou até mesmo arrogante, ou até mesmo uma pessoa assim, orgulhosa, ele ia dizer pro sobrinho dele, que era considerado irmão, né, até então, ele ia dizer: vem cá, a promessa foi pra mim, não foi pra você, né? Hoje em dia o que a gente vê muito é isso, né? As pessoas pegando pra si só. E Abraão, por ser homem de Deus, eu aprendo muito com isso aqui. Ele poderia dizer: mas vem cá, Ló, que história é essa? Porque a promessa é pra mim. Você desfrutou e ainda tá querendo tomar a frente de tudo? Como assim, né? Mas não, ele foi tão bacana com o sobrinho dele. E porque assim, irmão, se eu e você somos de Deus, de fato, nós havemos de ser diferente mesmo. Porque Deus, né, ele é Deus de paz. Ele não é Deus de confusão, né? Então, Abraão, né, ali se separou de Ló.
Entretanto, meus irmãos, começaram lá uma espécie de guerra lá entre os reis, né? E Ló foi preso, né? Nos capítulos seguintes nós vamos ver sobre isso, né? E ali Abraão, né? Ele teve um encontro ali, né, com o rei de Salém, Melquisedeque, que também era sacerdote na época, abençoou, né? E aí nós vamos nos deparar, irmãos. Abraão, então, deu-lhe o dízimo de tudo e entregou os inimigos nas tuas mãos, né? Ó, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, né? Então, ele foi salvo, né? Dali, foram e tomaram ali sua parte, né? E depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí, irmão, Abraão, né, ele intercede, então, pela vida de Ló. Vocês lembram da história lá, quando os dois anjos foram, né, a Sodoma e Gomorra, justamente para tirar Ló e sua família de lá, né? Então, eu aprendo que família é isso também. Muitas vezes vai ter confusão, muitas vezes vai ter treta, muitas vezes é irritação, muitas vezes a gente passa nervoso, a gente passa raiva, mas também é os laços de amor, é o cuidado, é o afeto, é o carinho, né? É a rede mesmo de proteção ali, né? A base mesmo, né? Primeiro o nosso Deus e depois a nossa família. É assim que é, se não é, deveria, né? Então, queridos, eu acho muito lindo esse cuidado de Abraão com Ló, né? Mesmo tendo ali a indisposição deles, mesmo tendo ali as tretas, mesmo tendo ali o momento de discordância, né? Ele, então, mesmo afastado, ele tinha esse autocuidado com o sobrinho dele, ele intercedia pela vida. É tanto que ele indagava o Senhor, né? Poderá o Senhor, né? Tipo assim, matar o justo junto ao ímpio? E se houvesse... Aí ele começa indagando, e se houvesse 30, e se houvesse 20, até chegar ao que ele realmente queria, que era o quê? A proteção do sobrinho dele. Então o amor da família é muito bacana isso, né? E a gente aprende isso desde muito cedo. Aqui, por exemplo, a gente vê, né, na vida de Abraão, né? E Abraão, ele tinha, então, muito amor pela esposa, pelo sobrinho. Só que ele tinha uma tristeza também, que era justamente o fato dele não ter filho. E Deus fez uma promessa, né? De um filho a Abraão. Só que aí, o que aconteceu? A mulher dele começou a entrar em desespero, né? Por conta do tempo, por conta da idade. E quantas vezes nós nos pegamos assim? Às vezes a gente quer tanto um algo ali e a gente aguarda em Deus até. Mas aí a gente vê que muitas das coisas não acontecem e aí a gente acaba, né, aquela coisa de indagação, de murmuração e muitas vezes tentando dar jeitinhos, né? E o nosso Deus, ele não trabalha com jeitinhos. Na verdade, o nosso Deus não precisa de jeitinhos, porque ele é o soberano e ele é o dono de todas as coisas e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele diz. Eu acho muito legal e interessante a parte lá quando o anjo aparece para Abraão e que quando ele tá na porta da tenda, né? E que pergunta por Sarai, né? E Sara tava... ele disse que estava na tenda, mas na verdade ela estava atenta, ouvindo a conversa, né? E aí ela ri, porque ela já estava ali avançada em idade, né? Ali por volta de 90 anos. Então, ela não acreditou. Meio que ela falou, como pode isso, né? Como vai se dar isso, né? Que Abraão já era um ancião e ela também já tinha, né, ali já não tinha mais as regras e tudo mais. Então ela começou a rir, o anjo pergunta a ela e ela ficou temerosa e ela disse que não, né? Eu não ri não. E o anjo falou, riu sim que eu vi. Então é muito legal. Então é assim, é Deus falando para nós, né? Tudo que nós pensamos e tudo que nós fazemos, o nosso Deus vê. Não tem essa coisa de tipo assim, isso aqui é para mim, só que eu tô achando que não,
Mas se Deus disse que é pra mim, querido. Tá entendendo? A respeito da Sara, eu acho muito engraçado que ela meio que dá uma disfarçada ali, né? Sei lá, hein? Tô achando que isso aí é meio impossível. Aí o anjo pergunta assim pra ela: acaso há algo impossível pra Deus? Então morreu a conversa aí, né? Ali a gente aprende, né, que as promessas de Deus de fato se cumprem e a gente não precisa dar jeitinho, porque Sara na verdade tem todo jeitinho, tem toda uma ajudinha ali pra Deus, pra ter ali o filho deles, né, que foi Agar, Ismael e tudo mais. E a gente sabe que não deu muito certo. Então Deus me trouxe aqui pra dizer: não tente dar jeitinho nas promessas do Senhor pra tua vida. Ele é soberano e fiel pra cumprir em tudo e suprir as tuas necessidades em todas as coisas. Então assim, eu sei que muitas vezes, eu não me canso de dizer isso, porque de fato nós não vivemos dias muito legais, né? Às vezes as circunstâncias, irmãos, vai dizer não, às vezes olhando, né, com os olhos, mas como eu sempre digo, crente, ele não vive com os olhos carnais, ele vive pelos olhos da fé. Então, o Senhor, ele é poderoso para cumprir todas as promessas. E o Senhor prometeu a terra a Abraão. E se formos nos aprofundar no estudo de Abraão, é muito lindo porque é uma promessa que se estende a nós hoje, como descendência, né? De Abraão, de Israel, do povo de Deus, do povo escolhido. Então, e relata também a soberania de Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus já havia revelado a Abraão, queridos, desde o início, o que o povo ia passar, né, a respeito da escravidão, dos 400 anos, né, mas ele deixou bem claro: vocês vão possuir a terra, e de fato possuíram, não todos, claro, né, minoria, mas que possuíram. E é isso que eu vim aqui dizer, que muitas vezes o Senhor já nos deu a terra, falta tomarmos posse daquilo que Deus nos deu. Mas eu creio, irmãos, que no tempo certo tudo se realizará. Porque foi assim. Eu dizia, né? Eu estava conversando esses dias e eu dizia justamente isso. Todas as pessoas que confiam no Senhor, né? Na Bíblia, nós vemos muito isso. Que acreditaram, que creram no Deus do impossível, eles obtiveram a vitória deles. Eles obtiveram as respostas deles. Então isso se estende a nós, porque Deus falou isso para Abraão, né? Eis que farei de ti uma descendência, né, enorme, comparado aí à areia do mar. Tá vendo aí as estrelas, Abraão? Pode tu contar? Assim será a tua descendência. Irmãos, o Senhor, ele tem promessas na minha vida e na tua vida. Vamos permitir, né, o Senhor trabalhar e cuidar no tempo dele, né? Para que tudo se cumpra, para que tudo corra bem, né? Então, que o Senhor venha nos abençoar abundantemente, tá? Eu desejo aí a você e toda a sua família bênçãos sem medidas. Cuide da sua família. Ore pela sua família. Aqueles que ainda não são libertos, faça que nem eu, irmão. Às vezes eu dou uma de doida aqui em casa. Quando vem os irmãos, quando vem algumas pessoas, eu já vou colocando a mão, eu oro mesmo por libertação. Eu fico intercedendo mesmo, porque é assim que deve ser. Não desista da tua família. O teu primeiro ministério deve ser a tua casa, a tua família, né? E como já disse no início, família é bênção, é tudo de bom. Só que aí tem os contratempos, vai ter também aí os reveses da vida, né? Mas o nosso Deus é maior que tudo, o nosso Deus é amor e Ele quer que tenhamos aí uma família feliz, querido. Eu acho que Deus, Ele não quer só essa coisa de fachada, né? Veio essa palavra na minha mente agora. Deus, Ele tem muito mais para mim e para você. Então, eu sempre digo às pessoas que o Senhor nos fez para sermos felizes. E nós podemos ser sim felizes nessa terra, né? Então, até o nosso Senhor Jesus voltar, nós vamos nos apegando a Ele nas promessas que Ele tem para nós. Porque uma das promessas, Isaías 65, diz lá sobre novos céus e nova terra, e que o Senhor tem preparado alegria e regozijo para o seu povo. E eu assim creio. Irmãos, vamos então segurando firmes aí com o nosso Deus, né? E vamos sim, possuindo a nossa terra, a nossa promessa, a nossa herança.
em nome de Jesus, porque havemos de colher presentes na terra e havemos de colher galardão nos céus. Assim creio. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde. Muito bom ter você aqui. Aproveita para curtir esse vídeo, recomendar também, tá bom? E um grande beijo, até a próxima. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua história. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glórias.